Cotado para o Ministério do Turismo, o deputado federal Celso Sabino, do União Brasil, do Pará, defendeu a queda da taxa de juros. A repórter Catiúcia Sotomayor traz as informações. O que falou o parlamentar? Catiúcia. O parlamentar declarou esperar que nas próximas reuniões o Comitê de Política Monetária reduza a Selic, pois, segundo ele, setores do mercado já esperam uma queda de cerca de 0,25% depois do encontro marcado para os dias 1º e 2 de agosto, as próximas reuniões. A fala acompanha o ritmo do governo e a previsão de ele ser nomeado já na semana que vem como ministro do Turismo para substituir a atual chefe da pasta, Daniela Camargo, quando ela chegar da viagem a Portugal e assim o União Brasil seguir com essa vaga. Ele disse, porém, que tem evitado comentar a possível troca no governo exatamente a pedido do seu partido, mas se mostrou alinhado à decisão do governo federal em relação à manutenção da Selic. Celso Sabino também disse nesta terça, depois do lançamento de uma frente parlamentar mista de transparência pública, que será presidida por ele enquanto ele não for ministro de Estado, que torce por um cenário que favoreça a redução dos juros pelo Copom e que a Câmara dos Deputados torce pela economia e pelos empreendedores brasileiros. Ele disse também que quer ver o Brasil crescer cada vez mais. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, a projeção é que a Selic, que é o principal instrumento do Banco Central no controle da inflação, termine 2023 em 12,25%. E como a gente tem mostrado bastante, Lula e aliados criticam reiteradamente o Banco Central e Campos Neto, dizendo que o presidente da autarquia joga contra a economia brasileira. E assim, Celso Sabino, que agora vai entrar de vez para o governo, assumiu esse discurso alinhado, então, ao presidente Lula. Eu volto com você. É isso, reforçando o coro do governo, Catiúcia Sotomayor, até mais tarde. Bom, Amanda Klein, são duas questões, né? Ele reforça o coro contra os juros e nesse período em que ele continua esperando a possibilidade de substituir Daniela Carneiro. Tiago, apesar de não ter sido consumado, já é um fato. Ele ouviu essa promessa, o Celso Sabino, da boca do presidente Lula, que, aliás, o convidou para participar de um evento no Pará. E aí ele já começa a alinhar o seu discurso ao do governo. Ele já tem recebido, segundo as reportagens publicadas nos jornais nos últimos dias, até indicações de especialistas em turismo para focar nas áreas de etnoturismo, de ecoturismo, são linhas mais afeitas ao governo do PT. Ontem esse discurso apoiando a redução dos juros, também um discurso bastante aliado com o governo, ele já se comporta como alguém do governo porque sabe que assumirá a pasta. É tudo uma questão de tempo. Coincidiu da viagem do Lula na semana passada, essa semana teve a viagem da ministra Daniela Carneiro, que se apega com unhas e dentes ao cargo. Ela está em Lisboa, em Portugal, aliás, como metade de Brasília, num fórum jurídico liderado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, mas na semana que vem parece que é inescapável. Ela será afastada, se não pedir demissão, será demitida pelo presidente Lula, e a pergunta que fica é se com a entrada do Celso Sabino, que é alguém do União Brasil e também muito próximo ao Arthur Lira, vai melhorar a relação do governo com a sua base aliada. Mesmo assim, a União Brasil não vai se dizer governista, porque sabe que tem alguns deputados e senadores, como por exemplo Sérgio Moro, que nunca serão governistas. Vai respeitar essa autonomia da bancada, mas deve integrar e deve ser mais leal e fiel ao governo nas votações que interessam. A ver. Koba? Concordo com isso. O Sabino já está ali com o pé no Ministério do Turismo. Sobre ele criticar a queda da taxa de juros, né? Aliás, defender a queda da taxa de juros, criticar a manutenção no estágio em que está, pode ser que ele pessoalmente esteja certamente convicto disso, tão quanto pode ser que ele simplesmente está adequando o discurso dele ao daquele que pode o nomear ministro do turismo. Nada melhor do que agradar o próximo chefe, o próximo patrão, aquele que pode dar a vaga para ele. Eu acho que é, inclusive, uma mudança importante, não só para melhorar a base governista no Congresso, conseguir alguns votos a mais do União Brasil, mas também para evitar o desgaste que a Daniela Carneiro fez o governo sofrer já no início. Ela foi a primeira ministra pressionada por diversas denúncias de irregularidades eleitorais, de supostas ligações com milícias no Rio de Janeiro. Então, o governo tira também alguém que, além de não ajudar muito, também atrapalha.
A gente espera também que essa questão do Ministério do Turismo seja mais bem avaliada em relação a outras áreas do país, porque o próprio presidente da Embratur já é do Rio de Janeiro. E uma ministra do Turismo também do Rio de Janeiro focaria muito o turismo na região fluminense, o que não é tão bom assim, porque o Brasil tem muitas áreas a serem exploradas e o nosso próximo ministro é da região norte. Acredito que vai contribuir também para explorar o turismo numa região importante do Brasil, que é a região norte do nosso país.